Oi, eu sou Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu preciso perguntar, cara, você já se viu numa situação em que você estava precisando de dinheiro, mas não queria mexer nos seus investimentos? Porque esse é um dilema bem real, né? Principalmente para quem começou a investir em ativos digitais. Imagina, velho, você montou a sua carteira, pensou a longo prazo e então surge uma oportunidade, ou até uma necessidade, e aí vem aquela escolha amarga. Ou você vende seus ativos, às vezes num momento ruim, ou entra num crédito cheio de juros e burocracia, mas e se você não precisasse escolher? É exatamente aí que entra o criptocrédito do mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin, o MB, é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, e hoje ele já funciona como um verdadeiro ecossistema financeiro completo. E o criptocrédito é uma dessas soluções que fazem muito sentido quando você entende a lógica. Funciona assim, ao invés de vender as suas criptomoedas, você usa elas como garantia. Simples assim. É como um financiamento de carro ou imóvel, né? Quando você oferece um bem como garantia, o risco diminui, e com isso os juros também tendem a ser mais baixos. No caso do MB, você pode usar os seus Bitcoins ou Ethereum como garantia, receber o dinheiro rapidamente, direto no app e continuar com seus ativos lá preservados. E depois que você quita o valor, eles são liberados automaticamente, ou seja, você acessa o dinheiro que você precisa sem desmontar a estratégia que você construiu. E cara, isso faz ainda mais sentido em momentos como esse que nós estamos vivendo agora, né? Porque em vez de vender as suas criptos no momento de baixa, você pode simplesmente usar elas como garantia e esperar o tempo virar a seu favor sem abrir mão do seu plano de longo prazo. E o melhor, né? Sem análise de score, sem burocracia, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com taxas a partir de 1,69% ao mês. Agora, se você ainda não é cliente do MB, dá pra começar muito fácil, cara. Você abre a sua conta gratuita pelo QR Code ou pelo link na descrição, usa o cupom GANHE25 no cadastro, investe pelo menos R$50 em qualquer ativo e recebe R$25 de cashback na sua conta. Tudo isso em menos de 5 minutos. Depois é só acessar a aba de crédito no app, simular o valor usando as suas criptos como garantia e pronto, o dinheiro pode cair na sua conta em minutos. Mas mesmo que você não vá usar agora, vale a pena conhecer, porque investir é importante, mas saber usar o seu patrimônio com inteligência, velho, isso muda o jogo. Então, se fizer sentido pra você, aponta a câmera pro QR Code ou acessa o link na descrição do vídeo e dá uma olhadinha com carinho, certo? Valeu pela parceria, MB. Muito bem! Cara, com a estreia de Justiceiro, Uma Última Morte marcada pra essa semana no Disney Plus, esse é o momento perfeito pra revisitar cada passo da jornada brutal, emocional e surpreendentemente humana do Frank Castle. Das sombras das séries da Netflix até aquela gaiola na Red Hook do Wilson Fisk em Demolidor Renascido, essa é a linha do tempo completa do homem que transformou o luto numa guerra particular. Tudo bem, antes da caveira pintada ali no colete, antes das pilhas de corpos, Frank Castle era simplesmente um fuzileiro naval, um soldado disciplinado, leal e excepcionalmente competente, o tipo de homem que colocava a vida em risco pelo país sem pestanejar. Durante o serviço militar, ele integrou uma equipe de operações secretas que realizava missões de alto risco em territórios hostis. O que o Frank não fazia ideia, porém, era de que essas missões eram parte de algo muito mais sombrio, a Operação Cerberus, um programa militar clandestino e totalmente ilegal da CIA que usava soldados americanos para realizar assassinatos e missões secretas no exterior financiadas pelo tráfico de heroína. É claro, Frank só foi descobrir isso alguns anos depois, mas foi nesse ambiente que o protagonista conheceu o Billy Russo, um companheiro de armas que ia se tornar o seu melhor amigo. A amizade desses dois transcendia ali o campo de batalha, né? De volta a Nova York, o Russo era tão próximo da família Castle que os filhos do Frank chamavam ele de Tio Billy. Essa intimidade, essa confiança cega é o que torna tudo o que vem depois tão devastador. As missões no exterior corriam bem até a noite em que um homem conhecido como o Agente Laranja enviou o grupo para uma operação que o Frank imediatamente pressentiu ser uma armadilha. Ele alertou os superiores, foi ignorado, e quando tudo desmoronou e soldados morreram, como ele tinha previsto, o Castle reagiu da única forma que ele conhecia, com violência direta, socando o Agente Laranja com tanta força que ele esmagou a órbita ocular daquele safado. O que o Frank, porém, ainda não sabia era que essa ia ser a noite que ia marcar o início de uma conspiração para destruir tudo o que ele amava. Quer dizer, todo anti-herói tem uma origem, né? Mas poucas são tão cruéis quanto a do Frank Castle. Durante uma licença do serviço militar, o Frank levou a esposa e os 2 filhos para um dia tranquilo no Central Park, e o que deveria ser uma tarde de família se transformou num pesadelo quando todo mundo foi atingido por tiros durante o que pareceu ser um confronto aleatório entre gangues de rua. A
esposa e os filhos dele morreram. Frank sobreviveu, mas a verdade era muito mais sinistra do que um mero acidente, uma casualidade. O tiroteio não foi acidental, ele foi orquestrado. O agente laranja, o Billy Russo e o antigo coronel do Frank, um cara que usava o codinome de Blacksmith, armaram aquela emboscada especificamente para eliminar o Frank de uma forma limpa, temendo que ele pudesse vazar evidências de torturas ilegais supervisionadas pelo Projeto Cerberus. As gangues eram apenas as ferramentas, o alvo sempre foi Frank Castle, mas ele sobreviveu. Pelo menos fisicamente, como ele mesmo ia reconhecer mais tarde, o homem que ele era morreu naquele parque junto com a família. O que se levantou do asfalto ensanguentado do Central Park era alguma outra coisa, algo mais frio, mais focado e muito mais perigoso. Naquele dia, Frank Castle morreu e o Justiceiro nasceu. A cruzada sangrenta do Frank contra as gangues envolvidas na morte da família dele transformou Nova York numa zona de guerra pessoal e foi inevitável que essa trilha de destruição acabasse cruzando o caminho de um outro vigilante operando nas mesmas cercanias, Matt Murdock, o Demolidor. E o contraste entre esses dois não poderia ser mais revelador, O Matt, como a gente sabe, acredita na redenção, em segundas chances, numa justiça que preserva a vida. O Frank, por outro lado, vê isso como uma ingenuidade perigosa. E num dos confrontos mais memoráveis entre esses dois, o Frank simplesmente desmonta a filosofia do Demolidor com uma franqueza brutal, argumentando que os criminosos que o Matt deixa vivos simplesmente se levantam e voltam a matar, enquanto que os criminosos que o Justiceiro derruba permanecem deitados no chão. Você tem que entender, cara, que pro Justiceiro, cada bandido que se levanta é uma família potencialmente destruída. O que eu posso dizer, Contra fatos, não há argumentos. Inicialmente, adversários, os dois acabam formando uma aliança pragmática para derrubar organizações criminosas em comum. E justamente essa dinâmica, o idealista e o pragmático, a esperança e o luto, isso continua sendo uma das relações mais ricas de toda a era da Netflix da Marvel. Infelizmente, o Frank é eventualmente capturado e levado a julgamento, um julgamento no qual, ironicamente, é o Matt Murdock quem defende ele como advogado. E é também durante esse período que o Justiceiro desenvolve uma relação peculiar, digamos assim, com a Karen Page, a colega do Matt, uma conexão que vive perpetuamente ali na fronteira entre o platônico e o romântico, Nunca se definindo completamente, mas claramente significando algo profundo para os dois. No tribunal, o Frank simplesmente abandona a estratégia de alegar insanidade. Ao invés disso, ele assume plena responsabilidade por cada morte, por cada bala disparada. Não existe remorso, não existe pedido de desculpas, apenas a convicção inabalável de que ele fez o que precisava ser feito. Bom, a prisão deveria ser o fim da estrada para o Justiceiro, mas ao invés disso, se tornou apenas mais um campo de batalha. Atrás das grades, o personagem tem um encontro que ia redefinir todo o jogo. Wilson Fisk, o rei do crime. Wilson, com a sua capacidade calculista de transformar qualquer situação em vantagem pessoal, oferece ao Frank informações sobre um certo prisioneiro chamado Dutton, que supostamente teria detalhes sobre o ataque que matou a família dele. E a moeda de troca, o Frank eliminaria o Dutton, que era o chefe da barca entre os presos, abrindo um vácuo de poder ali na prisão para que o Fisk pudesse prontamente preencher, O Frank morde a isca, ele mata o Dutton e imediatamente se torna ali uma pontinha solta que o futuro prefeito Fisk precisa cortar, Assim, com a conivência dos guardas, todos os presos do bloco são liberados com uma única diretiva: matar Frank Castle. E o que se segue, meu chapa, é uma das sequências de ação mais viscerais já produzidas para televisão, Uma luta brutal num corredor de prisão que rivaliza com as famosas cenas de corredor do próprio Demolidor, O Frank sobrevive e termina a peleia se levantando como um anjo da morte encharcado de sangue. E o Wilson imediatamente percebe que ele tentou destruir um ativo valioso, Então ele recalcula a estratégia e organiza a fuga do Frank Castle, reconhecendo que o Justiceiro ia ser muito mais útil para ele sendo livre, nas ruas, eliminando as gangues que desafiavam o império do Rei do Crime. De volta às ruas, o Frank rastreia e elimina o Coronel Blacksmith, acreditando ter finalmente punido todos os responsáveis pela morte da família. E ele então retorna para ajudar o Demolidor na sua batalha contra a organização conhecida como o Tentáculo. E num momento carregado de significado, ele descobre que o advogado dele e o vigilante mascarado são a mesma pessoa. Após os eventos de Demolidor, o Frank tenta desaparecer, Ele adota o nome de Pete e deixa crescer o cabelo, a barba e trabalha na construção civil, Passando os dias balançando uma marreta como se ele pudesse socar aquela violência toda para fora de si mesmo através
de um trabalho braçal físico e puro, mas ele mantém contato com um cara chamado Curtis Hoyle, que é um antigo companheiro de combate que agora trabalha com veteranos de guerra que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. O Curtis funciona como uma espécie de consciência do Frank, né? O lembrete ambulante de que existe uma vida possível além da carnificina. Mas a paz é uma fantasia que o Frank simplesmente não consegue sustentar. Ele descobre que a vingança está incompleta quando ele conhece um cara chamado David Lieberman, codinome Micro, um ex-analista da NSA que fingiu a própria morte após descobrir a Operação Cerberus, aquela operação da CIA que a gente tinha citado antes. O Micro vive escondido num bunker subterrâneo, monitorando a própria família através de câmeras escondidas, aterrorizado demais para voltar para casa, com medo que eles possam morrer. A parceria entre ele e o Frank é um dos grandes acertos narrativos da série, né? O hacker paranoico e o soldado implacável, dois homens destruídos por forças maiores do que eles mesmos, unidos pela necessidade mútua. Juntos eles desmantelam a operação e o Frank descobre a extensão da traição do Billy Russo. Então os dois se enfrentam e numa sequência que termina no mesmo carrossel do Central Park, onde os filhos brincaram pela última vez, o Justiceiro destrói o rosto do Russo, arrastando a cara daquela alma cebosa contra estilhaços de vidro repetidamente, desfigurando o cara pra sempre, criando sem saber o vilão que os quadrinhos chamariam de Jigsaw, ou quebra-cabeças. O Agente Laranja é eliminado com a brutalidade característica do Justiceiro e o Micro finalmente consegue voltar pra sua família. Que coisa maravilhosa! A agente Dina Madani, do Departamento de Segurança Nacional, que vinha investigando a Operação Cerberus e tinha se envolvido romanticamente com o Russo antes de descobrir quem ele realmente era, sobrevive a um tiro na cabeça, velho, durante o confronto final, com o Frank velando à beira da cama de hospital dela até a mulher despertar. Frank recebe um perdão oficial, uma segunda chance, a oportunidade de recomeçar. E recomeçar é uma palavra bonita, mas pro Frank Castle isso significa apenas uma pausa até a próxima guerra. Vivendo na estrada, o Frank se instala temporariamente em Michigan, frequentando um bar chamado Lola's Roadhouse, e é lá que ele conhece a Amy, uma jovem claramente em perigo, perseguida por pessoas perigosas por possuir fotos comprometedoras ligadas a uma seita corrupta com conexões políticas poderosas, a Irmandade Ariana, um culto religioso com o senador dos Estados Unidos entre seus membros. O Justiceiro obviamente decide proteger a menina e essa escolha arrasta ele de volta pra boa e velha violência que ele estava tentando abandonar. A temporada traz de volta o Curtis, a Karen Page, a Madani e inevitavelmente o Billy Russo, né? Agora operando como o Jigsaw, com o rosto desfigurado e a mente fragmentada, buscando vingança e domínio sobre o submundo da criminalidade. O embate final entre os dois ex-amigos é um encerramento brutal e definitivo. O Justiceiro elimina o seu antigo parceiro, encerrando de vez essa história de amizade envenenada pela traição. Com todos os vilões derrotados e as pessoas ao redor dele seguras para retornarem às suas vidas, o Frank enfrenta a mesma encruzilhada de sempre, né? Desaparecer novamente ou aceitar quem ele realmente se tornou. E dessa vez, ele escolhe diferente. Ao invés de fugir, Frank Castle assume a caveira no colete, não como um disfarce, não como uma fase temporária, mas como uma declaração permanente de identidade. Chega de fingir que ele pode viver em paz, chega de fingir que ele pode recomeçar. Ele é o Justiceiro, ele vai matar todos os bandidos que ele conseguir encontrar. E cara, quase 10 anos se passam entre a segunda temporada do Justiceiro e os eventos de Demolidor Renascido. Quando Frank Castle reaparece, ele tá novamente com o cabelo comprido, a barba espessa, vivendo como se ele fosse uma espécie de eremita em Nova York, né? Mas sem jamais ter abandonado as suas missões de extermínio, as suas convicções contra os piores criminosos de Nova York. O Matt procura o Frank para falar sobre um cartucho de bala encontrado na cena do assassinato do Tigre Branco, um vigilante nova-iorquino. O cartucho carrega a insígnia da caveira do Justiceiro. Bom, o Matt sabe que o Frank não cometeu aquele assassinato, mas ele argumenta que as ações do Justiceiro ao longo dos anos inspiraram imitadores violentos. A situação piora quando o mercenário, aquele assassino que matou Fog Nelson, né, amando da Vanessa Fisk, escapa da prisão e tenta eliminar o rei do crime. O Matt, num gesto que diz muito sobre a complexidade moral dele, né, se joga na frente do tiro para salvar a Vilsin. E quando o Matt volta pro seu apartamento após receber alta do hospital, ele encontra o Frank Castle esperando por ele a pedido da Karen Page. Foi uma decisão acertada, porque a força-tarefa anti-vigilantes do bom prefeito Fisk invade o apartamento para matar o Demolidor. O Frank e o Matt lutam lado a lado, pulam de uma janela e são resgatados pela Karen na fuga. Enquanto o Matt e a Karen seguem ali a sua missão de derrubar o Fisk, o Justiceiro parte para sua própria cruzada contra a força-tarefa anti-vigilantes do prefeito. A mesma força-tarefa que, numa ironia crua,
cruel, se autoproclama fã do Justiceiro e usa a caveira dele como símbolo. Frank é capturado, espancado e os agentes tentam por fim recrutar ele para suas fileiras. E a resposta é a rejeição absoluta e visceral. Quem esses manés pensam que são? Preso numa das gaiolas no porto de Red Hook, onde o Wilson Fisk mantém vigilantes capturados, o Frank passa a conversa ali num dos guardas e consegue escapar usando a sua sutileza clássica. E é a última vez que nós vemos ele antes da estreia de Uma Última Morte. O que eu posso dizer, cara? Frank Castle é um personagem que ele nem deveria funcionar, né? Na teoria, ele é extremamente unidimensional, é um homem cheio de raiva com armas que mata bandidos. Mas nas mãos do John Barton, ele se transformou em algo muito mais complexo, né? Um estudo sobre o luto, sobre os limites da moralidade, sobre o que acontece quando a sociedade falha em proteger as pessoas que mais importam para alguém. O Justiceiro não é o herói que nós merecemos e talvez não seja o herói que nós precisamos, mas é o herói que nós não conseguimos parar de assistir porque, no fundo, todos nós já sentimos aquela raiva que ele se recusa em domesticar. Não esquece de deixar aquele like bacanérrimo e se inscrever aqui no canal para encher o coração do Tata de alegria e contentamento, tá certo? Eu vejo você muito em breve, meu chapa tela. Fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá bom? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.